Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus estejam em vossos corações. Meus caros, peço humildemente perdão por estar aqui no carro, estar de boné, enfim. Para alguns aí pode achar que é estranho, mas para mim, estou muito grato a Deus porque estou aqui trabalhando, buscando o pão de cada dia para minha família, para minha casa, de forma honesta, que o Senhor assim tem preparado. Bom, mas o tema do vídeo que eu quero falar com vocês não é sobre isso, é sobre os dias em que estamos vivendo, a polarização política que aconteceu e a entrada da igreja no meio desse assunto. Bom, política tem sido um assunto que as pessoas têm procurado evitar porque tem se desgastado demais. Eu tenho a minha posição, o que penso, como eu entendo que deve ser, defendo e continuarei defendendo, independente das circunstâncias. Porém, a coisa avançou de tal forma que você vê que os púlpitos se tornaram também, o local de divulgar, manifestar, se posicionar. E eu sempre disse que eu fui muito contra. Com relação à circular da instituição, que ela pediu para ser lido nos púlpitos, eu não sou contra aquela circular, porque a circular não fala sobre em quem votar, fala em quem evitar de votar por causa das pautas governamentais. Isso é importante, independente de ser A ou B. O político que você gosta, você não deve gostar de um político, você deve gostar das pautas que vai vir, os projetos, os planos de governo, porque é isso que vai impactar a tua vida diretamente. Não se ele é gente boa, se ele é sorridente, se ele é amoroso, se ele é amável, afável, ou se é um ignorante, se é um cavalo. Não, isso tudo não faz sentido. Você não escolhe um médico pela personalidade dele, você escolhe um médico pela eficiência do trabalho dele. Então é sempre assim, Mas independente, a eleição já passou, só que os púlpitos se posicionaram. Quando a instituição liberou aquela circular, aquilo causou um alvoroço muito grande. E quase que uma vala comum, os comentários eram: olha, eu não sou a favor da igreja se posicionar politicamente. Ela não estava se posicionando, mas o pessoal insiste em dizer que é uma posição política, que ela tomou um partido tal como o seu favorito. E que fez política, porque levou o ministro, o ministro do STF é a favor do político A, então estava fazendo apologia, Não, de maneira nenhuma. O doutor André Mendonça tem outras ligações com a instituição. A esposa dele é batizada, ele é presbiteriano e pastor, ele gosta, do meio cristão e evangélico, ainda que a presbiteriana se posicionou publicamente e oficialmente, não reconhecendo a congregação cristã mais como igreja cristã, e sim como seita. Independente dessas picuinhas, do lado de cá nós também achamos, eu digo o CCB, não eu, CCB acha que a presbiteriana também é uma seita, porque ela batiza crianças, batiza crianças de colo, e o batismo deles é por aspersão. Então só isso daí já faz com que a congregação ache condenável, esses atos, e também não reconheça. Então chumbo trocado não dói, fica na mesma. Não que eu seja a favor, dessas rugas, dessas discrepâncias no meio cristão. Para mim todos deveriam se apoiar. Tem leituras e interpretações diferentes, aplica na sua igreja, mas respeita a outra sem onerar a sua credibilidade. Agora, o que eu quero dizer? Tem palavras, porque a congregação entende tudo aquilo que foi pregado em cima do púlpito como palavra de Deus. Eu vivo insistindo para todos que me assistem, e peço perdão pelo tempo que eu fiquei longe aqui do canal, bastante assunto pessoal, particular, e eu precisei focar minhas energias em outra coisa, porque eu também tenho que resolver a minha vida. Sou o provedor do meu lar, o responsável pelos meus filhos, então tenho que correr atrás com bastante força. Então eu agradeço a Deus pelas oportunidades que me deu, mas estou voltando aqui pro canal, Hoje estou fazendo esse pequeno vídeo aqui direto do carro, estou trabalhando, estou longe de casa, mas estou feliz por Deus dar-me saúde e oportunidade para levar o pão de cada dia. Isso para mim já é muito honroso. Agora, voltando ao tema, os púlpitos tomaram posicionamento. A direção da congregação, por mais que não seja sempre defensável por inúmeras arbitrariedades e derrapadas e pegadas de contramão que os homens infelizmente cometem, e aqueles que são apaixonados pela instituição preferem não comentar, ou não comentam porque defendem ela, independente do que falarem. Conheço, estou em grupos que as pessoas, independente do que os presidenciáveis falar, pode ser uma asneira da braba, eles dão um jeitinho de proteger, sempre criam um jeitinho
jeitinho de fazer uma defesa. Então, dentro deste pequeno vídeo, eu gostaria de fazer esse comentário. Como a circular não se posicionava, apenas dizia em quem não votar, dependendo dos planos de governo. Se tivesse incluso tais planos, que são totalmente antibíblicos, contrários à fé cristã, aos princípios cristãos, então eu e você, como cristão, não deveríamos votar. Isso é uma coisa meio que óbvia, né? Não é sobre partido nem sobre um político em questão, mas sobre pautas. Bom, isso foi visto com maus olhos, recebido com guerra, com divisão, e aí entrou-se as profecias. Um monte de profeta pregando que o Bonoro ia ser reeleito e um monte de profeta pregando que ele não seria reeleito. Ou seja, uma guerra de espada de infantis, utilizando-se de pseudos profecias, né? Como se Deus estivesse preocupado, tá, com quem vai governar um país. Você veja bem, e quando eu digo preocupado, você pode dizer assim, mas está escrito que é Deus que levanta, né, os governos, é Deus que elege os reis. Sim, está certinho, querido, está certinho. Inclusive, este que está aí, independente de ter sido elegível, não ser elegível, se teve boicote contra o outro, se teve manipulação de mídia, manipulação jurídica, o judiciário, e tudo que aprontaram, independente de você concordar com isso que eu estou falando, ou você dizer que não teve, independente de qualquer circunstância, ele está lá porque assim Deus formatou que ele estivesse. É vontade de Deus oprimir o povo? Olha, o Senhor, quando Israel se desviava demais do caminho, o Senhor algumas vezes convidou a Síria como vara de correção. Sabe, a Síria, que era um país, um povo totalmente contrário aos princípios divinos, aos princípios de Deus, e ele levantava a Síria. E a Síria era a vara de correção do Senhor em Israel, que estava desviado do caminho. Bom, o que nós vivemos hoje é um pseudo-evangelho, um evangelho que mais se trata de facilitar a vida do cristão, ou do que constranger ele a enxergar sua natureza pecaminosa e se arrepender e ter uma conduta totalmente diferente. O que você ouve nas igrejas não te constrange, não te impacta, não te pressiona, não te cobra. Muito pelo contrário, te vitimiza quando entra por aquele caminho de sempre, né? Principalmente nas igrejas da CCB, não só nelas, como também nas pentecostais e aqueles pregadores do consolo absoluto, da vitimização, da meritocracia. Esses pregadores sempre usam aquele viés, né? Olha, você tem passado por dificuldades, dias de luta, muito choro, noites em claro, te perseguindo você na empresa, te oprimindo porque você é crente na faculdade, zombam de você, te humilham, comeram na tua mesa, beberam da tua bebida e cuspiram no teu prato, traíram a tua confiança, não reconheceram o bem que você fez. Sabe, coisas que são naturalmente para todo ser humano. Todo ser humano padece isso daí, todo ser humano. Viveu em sociedade? Ser humano vive isso, sabe? Independe. E não é porque você é crente ou deixa de ser crente. Se você é crente numa faculdade, eu falei para uma menina, uma moça, se você é crente, você é oprimida porque você é crente. Se você fosse negra, seria oprimida por ser negra. Se você fosse playboyzinha, por ser playboyzinha. Se você fosse lésbica, por ser lésbica. Se você é hétero, por ser hétero. Se você é amigo de fulano, você é inimigo de Bertrano. Se o grupo A te acolhe, o grupo B te oprime. E assim por diante, porque isso é viver em sociedade. Seres humanos são assim, são imaturos. Com muita dificuldade você encontra pessoas no teu caminho que são maduras o suficiente para conviver com essas destemperanças da vida e ter serenidade em qualquer situação. É muito raro, raríssimo mesmo, tá? Até porque nós somos feitos de emoção, tem dia que estamos bem, tem dia que não, e, enfim, isso é natural. Ah, mas a guerra aqui é porque eu sou cristã. Beleza, está pregando o evangelho, estão se opondo à palavra do que você está pregando, é essa a perseguição, querem calar o que você prega, daí sim é uma perseguição cristã. Mas, caríssimos, esquecemos que o princípio de um púlpito é levar a palavra do evangelho totalmente centrada em Cristo, cristocêntrica, não antropocêntrica, não falar da minha vida, da minha guerra, da minha dor e dos meus planos. Ele pode fazer, claro, Deus pode tudo, é a premissa de Deus, é o objetivo central de Deus? Não, Deus não tem por precioso nem o meu conforto, nem o meu bem-estar ou a minha saúde. Deus não tem por precioso essas coisas. Veja que outras nações padeceram na mão de governos,
própria Bíblia, em Provérbios, diz que quando um ímpio governa, o povo geme, sabe? Independente de você considerar esse governo que vai entrar agora ímpio ou não, tá? A minha opinião política eu não vou dar nesse vídeo. Você vai ver as coisas que vai acontecer. Já está acontecendo, conversando com alguns amigos aqui. Minha mãe já perdeu o auxílio. Olha, mas nem o governo nem entrou ainda, mas já está dando cartadas. Então vai chegar, tá? Independente de você concordar comigo ou não, ela vai começar a falar, não, mas foi o governo anterior que deixou dessa forma. Houve um buraco no orçamento. Vai pesquisar, não compra narrativa não. Você tem direito de acessar as contas do governo e os custos de tudo e ver o saldo positivo e negativo. Você consegue fazer essa pesquisa. Gasta um pouquinho de energia aí, tá? E não compra narrativa. Porque o dia que você abrir o teu olho, né, pensando, poxa, agora eu vou tomar uma atitude, talvez seja muito tarde, mas que atitude, irmão? Olha, um pai de família, uma mãe, que é mãe de família também, vocês têm que se programar, né, de alguma forma, preparar um plano B, porque seus filhos são dependentes do que você fizer. Os meus filhos são 100% dependentes daquilo que eu tomo de decisão. Eles comem bem se eu tomar boas decisões, vestem bem se eu tomar boas decisões, eles vivem bem se eu tomar boas decisões. Se eu tomar má decisões, eles são impactados diretamente. Então é minha responsabilidade, não estou dando ideia para você fazer A ou B, é você que tem que pensar aí e elaborar a sua saída, a sua estratégia, o seu plano B, né, a sua reserva aí, né? Não é tempo de você ficar gastando tudo que você ganha, não é tempo de você ficar torrando em churrasquinho final de semana, em viagem final de semana, comprando roupas que você não tem necessidade, gastando tua grana como se não tivesse amanhã, tá? A não ser que você seja sozinho no mundo, mas se você não é, querido, presta bem atenção. Dias trabalhosos estão começando, iniciando. Os púlpitos se perderam no compromisso de cada um defender a sua ideologia política. Um posiciona para A, outro posiciona para B. Se ouviu o ancião dizendo que se votar em partido tal vai para o inferno, perde a vida eterna. O outro está dizendo não, é Deus que levantou fulano. Então Deus levantava a Síria contra Israel. Deus amava a Síria. A Síria estava correta. Deus comungava com a Síria, tinha comunhão com a Síria. Não! Era a vara de opressão e de correção contra Israel. Deus nunca concordou com a Síria. Mas a Síria se tornou necessária sem o aval de Deus em sua conduta, né? Mas se tornou necessária porque Israel estava totalmente fora do trilho da verdade. Então, como vara de correção, Deus aplicava a Síria ali, né? E outros países também. Bom, o que eu quero dizer com isso? Pode ser que tenha vindo agora a vara de correção. E você, nós seremos corrigidos. E a nossa fé vai ser posto à prova. Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Ninguém aguenta correr uma maratona, certo? Meia maratona ou uma maratona inteira, independente de você ter boa saúde física. Eu falei isso na live ontem. Eu vou falar de novo. Independente de você ter boa saúde física, ter um corpo magro, esbelto, que aparentemente, esteticamente, aparenta estar pronto para essa finalidade. Se você não tem treinamento, não adianta, você não vai correr os 42 km, você não corre nem metade disso, porque você não treinou o seu corpo. Agora, quem treinou faz isso com facilidade, porque a dificuldade não está no fazer a prova, e sim treinar-se para ela, né? Então, Paulo falou do atleta cristão, presta bem atenção. Não viva refém de púlpitos e pregações de um segundo. Estabeleça você insistentemente em um relacionamento entre você e Deus. Insista, persista, bata, humilhe-se, adore-o. Fala, Senhor, eu quero, eu preciso, eu te amo, eu quero estar pronto para em qualquer adversidade que eu for passar, eu consiga não negar o teu nome por amor a ti. Busca isso, querido. Independente do que você vai passar, do que eu vou passar, do que o país ou os países ou que o mundo vai virar. Independente de qualquer situação, você vai estar condicionado a resistir esses dias caso você se torne um atleta de Cristo. Essa é a mensagem. Não levem assim pro lado pessoal essas pregações, não se ofenda com o irmão, não vá tirar satisfação, porque no final de tudo, quando eu brigo com você, você briga comigo por causa de política. Quem sai ganhando é o diabo, queridos, e quem sai perdendo somos nós.
Provavelmente as pessoas que votaram no partido A têm as suas convicções e entendem ser as melhores, e quem votou no partido B tem as suas convicções e entendem ser as melhores. É muita ignorância de um lado, do outro, tudo bem, eu concordo, somos humanos, limitados àquilo que nós entendemos, temos referência de A, B e C, e com isso concluímos a nossa linha de raciocínio e concluímos estar pensando da melhor maneira. Alguns, como a maioria faz, eu digo sempre, política nunca deveria ser discutido com base nas emoções, no que eu gosto ou deixo de gostar. Política é inteiramente racional, cognitiva, depende de razão e não de emoção. Mas assim como as pessoas torcem para um time de futebol, torceram para o político A ou o político B. E isso faz com que nós deixamos a razão de lado e entramos no campo da discussão e começamos a se odiar. Odiar um irmão me põe em xeque com a palavra, porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, mente. Logo eu estou desligado de Deus por causa de um assunto político, porque eu deixei de amar um irmão meu. Então presta bem atenção, essa polarização nos fez inimigos, né? Não queríamos nem se ver, nem se ouvir. E eu faço um apelo a vocês todos aqui, caríssimos irmãos, que esse é o meu objetivo de coração. Revejam isso, entendam, essa vida termina, a política fica, mas a eterna vai nos cobrar comunhão com o nosso irmão para termos comunhão com o nosso Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.